Alô? Alô? Tem gente em casa? No filme do Super-Homem tá bombando, fazendo um sucesso tremendo e todo mundo adorando. Mas no meio disso tem umas críticas, principalmente do pessoal dos canais de cultura nerd e pop, que sinceramente deu pra questionar a inteligência deles. Eu assisti esse filme no meu aniversário e foi um tremendo de um presente. Um negócio que eu queria ver a minha vida inteira. Uma adaptação do Super-Homem dos quadrinhos no cinema. E eu diria que foi um dos melhores filmes do Super-Homem, mas vamos falar a verdade, não é um feito grande nem extraordinário. Os filmes do Super-Homem, na sua maioria, são bem ruinzinhos. O primeiro filme do Super-Homem de 1978 é um clássico inquestionável que é usado como exemplo nas escolas de cinema. No entanto, apesar de ser um filme tecnicamente perfeito e um ótimo filme do Super-Homem, como adaptação dos quadrinhos, o filme é uma porcaria. Eles pegam uma meia dúzia de personagens do Super-Homem e colocam no mundo real. Eles chamam de Metrópolis, mas na verdade é Nova York do final dos anos 70. Alguns personagens só estão lá para falar que eles existem, lembrar o básico do quadrinho, e o Lex Luthor, meu Deus do céu. Gene Hackman é maravilhoso, ele é um vilão extraordinário, mas aquele lá não é o Lex Luthor. Ele só foi apresentar alguns elementos do Lex Luthor no quarto filme e o quarto filme é horrível. Aliás, a porca entortou já no terceiro filme, porque o terceiro filme teve muitos problemas de produção, inclusive o fato de que o pessoal não queria fazer um filme de história em quadrinhos, não queria colocar os elementos de história em quadrinhos. Tanto que o filme originalmente era feito para ter o Brainiac como vilão e eles acabaram tirando, eliminando completamente. Quando você assiste o filme, dá para ver que tinha elementos na história que era para ser um filme onde apareceu o Brainiac, mas foi apagado, descartado. Eles reaproveitaram os elementos, os cenários, os efeitos especiais preparados, mas no final o filme tentou não ter relação nenhuma com os quadrinhos, e o quarto filme, e o pior ainda, porque eles até inventaram um vilão novo, quando o Super-Homem tinha uma galeria de mais de 200 vilões. Assistindo o making off, você vê que eles são bem sinceros ao fato que eles não sabiam nada sobre o lore do Super-Homem e que eles estavam usando simplesmente a osmose cultural com o básico que todo mundo sabe e decidiram inventar o resto. Para piorar, eles ainda foram influenciados por um livro de 1973 chamado O Gospel do Super-Homem, onde o autor faz um paralelo de valores cristãos e ensinamentos de Jesus Cristo relacionados ao Super-Homem e super-heróis em geral. E na época o livro fez um tremendo sucesso. Então os produtores do filme do Super-Homem quiseram colocar isso achando que fazia parte do Zeitgeist, que o Super-Homem fosse uma analogia a Jesus Cristo e coisa e tal. Isso nem estava no livro, mas isso acabou dando aquela sensação do filme de que o Super-Homem é meio que uma figura divina. Com o tempo isso foi crescendo a chegar ao ponto de que gente que não conhece o Super-Homem acha que ele tem que ter esse paralelo obrigatoriamente. E a gente viu isso no Homem de Aço, que o Zack Snyder fez para ser uma antítese do que ele conhecia por osmose cultural do Super-Homem, que era o filme dos anos 70, o desenho animado dos Super Amigos, que também foi feito por gente que não conhecia o quadrinho, não sabia dos personagens super-heróis. E é claro, esse negócio de osmose cultural que estava com a ideia desse negócio de relacionar Super-Homem com Jesus Cristo, que está óbvio no filme. O Super-Homem dos anos 30 aos anos 70, ele seguia o padrão o homem comum com superpoderes. E lá nos anos 30, quando ele foi criado, ainda não estava essa moda de niilismo, o pessoal seguia mais a filosofia do Jean-Jacques Rousseau, e a ideia é que o homem é bom por natureza, então o homem comum é bom. O homem comum, se tivesse superpoderes, usaria os seus superpoderes para o bem, e é o negócio que foi no Super-Homem até os anos 70, quando o niilismo começou a tomar conta e as pessoas começaram essa ideia de que o homem é naturalmente mau. Mas no caso do Super-Homem, nos anos 80, foi a influência do filme.
A ideia do Clark Kent tímido e atrapalhado não existia até o filme de 1978. Até então, o Clark Kent dos quadrinhos, do rádio, da televisão, do George Reeves, ele era um cidadão normal, não tinha nada de diferença, nada de tímido, nada de atrapalhado, era só um cara. Mas o grande problema do Super-Homem foi separar ele do mundo da DC. O Super-Homem é o primeiro super-herói, ou seja, não existiam super-heróis antes dele. Ele foi criado como um personagem de ficção científica num mundo de ficção científica. Então, aquele problema de que o Super-Homem é um deus, que ele é poderoso demais e que ninguém pode enfrentar ele, é relativamente recente. Só foi aparecer depois que o personagem já tinha 50 anos. Ele meio que só existe na cabeça do pessoal que não conhece o Super-Homem direito e, como eu disse, porque essas pessoas só viram o Super-Homem que foi tirado do seu mundo de fantasia e colocado no mundo real, onde ele é o único personagem superpoderoso. Como nesse filme, o mundo do Super-Homem é um lugar entupido de alienígenas, tecnologia de ficção científica que faz as coisas mais malucas possível e até mesmo criaturas mágicas. E a primeira reclamação que eu faço nas críticas da turma da cultura nerd é os caras que falaram que nesse filme o Super-Homem tá fraco. Quando não, o Super-Homem não está fraco. O resto do mundo que tá tão poderoso quanto o Super-Homem é. Uma das grandes reclamações do filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, que não conhece os super-heróis, é ter colocado o Super-Homem indescritivelmente mais forte do que o Flash e a Mulher Maravilha. E tanto nos desenhos animados quanto nos quadrinhos, não só o Flash e a Mulher Maravilha são capazes sozinhos de enfrentar o Super-Homem, como o Flash é mais poderoso que o Super-Homem. Bom, pelo menos na maioria das interações. Quadrinhos não é uma coisa sagrada e certa. Ela depende do escritor. Tem escritores que colocam a Mulher Maravilha extremamente fraca e tem escritores que colocam o Super-Homem como Deus onipotente, exatamente seguindo essa tendência de que não, o Super-Homem tem que ser um Deus. O que geralmente vai contra a maioria do lore do Super-Homem, onde não, ele não é. Sempre que alguém chegava pra mim e falava que é difícil fazer histórias pro Super-Homem porque ele é poderoso demais, eu sempre respondia que é porque você não conhece o universo DC. Porque no universo DC existem planetas inteiros com bilhões de personagens que são mais fortes que o Super-Homem. E outros dois que ficaram faltando na Liga da Justiça são o Lanterna Verde. Os Lanternas Verdes são tão poderosos quanto o Super-Homem, e o Ajax, que aquele cara verde, ele é mais poderoso que o Super-Homem. Na Liga da Justiça, os personagens mais poderosos são o Ajax e o Flash, e daí vem o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha e o Super-Homem, que estão no mesmo nível de poder. Outro problema da osmose cultural é o negócio de que o Super-Homem é o ser mais poderoso, o super-herói mais poderoso, também por causa do filme de 1978, porque nos quadrinhos ele nunca foi. Nos quadrinhos da DC, o super-herói mais poderoso é o Espectro. E mesmo assim ele também não é o personagem mais poderoso. Você tem vários personagens tão poderosos quanto o Espectro e até mais poderosos. Como por exemplo o Sandman e o Lucifer, que o pessoal esquece que fazem parte do universo da DC e que o Super-Homem nem chega perto do poder desses caras. Tanto o Espectro, o Sandman e o Lucifer são absurdamente poderosos. E tudo isso que eu tô falando é conhecimento comum entre o pessoal que faz os canais de nerd e cultura pop. Eu tenho certeza que eles já fizeram um vídeo falando tudo que eu tô falando, porque eu vi vídeos deles falando essas coisas. Por isso eu fiquei estranhando alguns caras falando, não, que esse filme parece que é uma resposta ao filme do Zack Snyder. Não, não é. Esse filme é um filme de história em quadrinhos. É a primeira adaptação do Super-Homem dos quadrinhos. Esse filme mostra por que os fãs de quadrinhos ficaram incomodados com a versão do Zack Snyder. Outra ideia que eu achei absurda quando eu tava vendo as críticas para ver se tinha alguma coisa para eu falar, foi o pessoal desses canais falando que como esse filme foi feito pro pessoal do quadrinho, as pessoas normais não iam gostar, esse filme seria polarizado. E as pessoas normais estão adorando o filme com todos os elementos de quadrinho. Até hoje, as melhores adaptações de quadrinho, eles foram atrás dos álbuns com começo, meio e fim.
Esse filme do James Gunn, ele vai atrás do quadrinho mensal, e ele tem aquela sensação de quadrinho mensal, que você começa a ler uma história que já está em um mundo estabelecido, com elementos de histórias passadas, com pitadinhas de coisas que estão acontecendo em outras revistas em quadrinhos, e que você meio que vai se adaptando e conhecendo os personagens periféricos que já existem nesse mundo. Eu até digo que ele meio que vai semelhante à realidade, à vida real. A gente já nasce num mundo que já está lá e a gente vai se adaptando. Até mesmo quando as editoras fizeram novos universos de quadrinhos, como o universo Ultimate da Marvel, ou então eles rebutaram desde o começo o universo de super-heróis, nas primeiras revistas eles já colocaram esse negócio, que estamos num universo estabelecido, o mundo já está andando, não tem aquela coisa de que, este é o primeiro super-herói, e assim começa. Aliás, no começo do filme ele já dá aquilo, faz 300 anos que o mundo já sabe que existem meta-humanos, alienígenas, personagens superpoderes, hipertecnologia, tudo isso já está estabelecido nesse universo. E o pessoal tinha essa ideia de que não, o público normal não vai ser capaz de digerir isso, e quem está reclamando são eles, é a turma dos quadrinhos que está reclamando disso das formas mais absurdas possíveis para mim. Aliás, a ideia da barreira da fantasia é coisa exclusiva dos leitores de quadrinhos, porque as pessoas normais, o público normal que não lê quadrinhos, não sabe nada sobre super-heróis, eles vão com total suspensão de descrença assistir o filme do cara que voa usando um shorts por cima do pijama. Sempre que eu vejo esse papo de que não, as pessoas normais não vão gostar de um filme onde o super-homem enfrenta monstros gigantes alienígenas e tem um cachorro falante. E eu sempre falei que é exatamente o contrário. Você pegar o super-herói e colocar num mundo que é realista, entre aspas, ele não funciona direito e tem esses problemas de como que nós vamos criar desafios e problemas para o herói. O próprio Watchmen, que começou esse negócio de super-heróis realistas, ele cria um universo paralelo de como seria um mundo com pessoas com superpoderes e super tecnologia. Ele não é simplesmente pega os super-heróis e colocou no mesmo mundo que o nosso. Ele fez toda uma adaptação para isso. Um grande problema que o Watchmen causou foi que desde esse quadrinho, um monte de escritores e fãs de quadrinhos querem que todos os quadrinhos de super-heróis sejam que nem o Watchmen, adultos e realistas. E nessa daí eles sempre cometem o erro de que o mundo deve ser adaptado. O mundo não vai funcionar igual ao nosso se tiver diferenças. Eu falo, olha bem como é que era o planeta Terra antes dos celulares e da internet. Não é a mesma coisa. O mundo, a sociedade, a cultura, o comportamento das pessoas é alterado com esse tipo de coisa. E o pior é que o público aceita isso instintivamente. Se você for fazer um filme onde os personagens têm superpoderes e ele se passa num mundo fantástico, todo mundo aceita. O pior, as pessoas esperam, porque faz sentido que todo mundo seja fantástico. Aí tem o pessoal da turminha nerd reclamando da atitude dos personagens, que fala, não, está parecendo que eles estão vivendo um mundo do piloto sumiu, que está todo mundo acostumado com essas coisas absurdas, enquanto o público normal que assiste o filme fala, sim, se eles estão num mundo absurdo, eles estão acostumados com esse mundo absurdo. O mundo está acabando e os repórteres estão preocupados em fazer o trabalho de investigação. A Lois Lane e o Super-Homem estão conversando e lá no fundo a gangue da justiça está lutando contra uma ameaça interdimensional e o Super-Homem, eles conseguem se livrar disso, não é problema. E isso acontece nos quadrinhos. Outra coisa é a reclamação que o filme está cartunesco e que ele não está querendo ser realista e ser levado a sério. Isso daí bate completamente com o público normal que espera isso de super-heróis. Quem quer ver super-heróis num mundo triste, dark e violento e sem esperança, achando que isso vai tornar ele mais adulto e vai ser levado a sério, é um nicho de leitores de quadrinhos.
O público normal espera que um filme do Super-Homem seja infantil, que você vai assistir com a família inteira e vai se sentir bem, como aconteceu com esse filme. Outro dia apareceu um cara aí na internet, não sei se era um ator, falando que pra eles quadrinhos é coisa de criança, e um monte de gente dessa turma ficou choramingando que não, quadrinhos é pra adultos, coisa e tal. Meu, para as pessoas normais, a experiência que eles tiveram com quadrinhos foi Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney, e se eles leram, eles só sabem que existe e nem chegaram a ler. E por osmose eles acham que os quadrinhos de super-herói também vão ser assim, e os quadrinhos de super-heróis costumavam ser assim. Para a maioria das pessoas normais, Super-Homem, Liga da Justiça, esses caras, são os personagens dos desenhinhos que eles assistiam antes de ir para a escola. E agora que eles são adultos, eles esperam ver um filme onde eles vão encontrar as mesmas coisas desses desenhinhos e eles vão levar os filhos e as crianças para assistir. Quando o Watchmen empurrou essa onda de querer que os quadrinhos fossem realistas, entre aspas, o super-herói que mais sofreu com isso foi o Aquaman. O Aquaman virou piada com o desenho da Liga da Justiça, que, como eu disse, foi escrito por gente que não sabia nada de super-heróis. Tanto que nos desenhos da Hanna-Barbera eles tiveram que inventar novos personagens exclusivos para seus personagens principais, porque eles não sabiam o que fazer com os super-heróis. Primeiro eles começaram com o Andy Marvin e o Cão Maravilha. O Super Amigos era o desenho da Wendy Marvin do Cão Maravilha. Depois eles fizeram Super Gêmeos, o Zan e a Jaina, e novamente, se você assistir essa versão do Super Amigos, é o desenho do Zan e da Jaina, não dos Super Amigos mesmo. Super Amigos sempre ficou no fundo. E daí, finalmente, Super Amigos foram ter mais destaque na última versão, que foram os Guardiões Galácticos. Mesmo assim, eles colocaram o Nuclear, que na dublagem foi chamado de Tempestade, e o Cyborg, que na verdade é um membro dos Titãs e foi colocado lá simplesmente por diversidade, que eles precisavam no herói negro. Novamente criou aquele negócio do zeitgeist entre o público que não lê quadrinhos, que queria ver o Cyborg na Liga da Justiça. E até alguns escritores que cresceram com o desenho dos Super Amigos e que não liam quadrinhos, quando se meteram com quadrinhos, quiseram empurrar o Cyborg na Liga da Justiça. Mas para os leitores dos quadrinhos, o Cyborg é um membro essencial dos Titãs. E para a nova geração que cresceu assistindo o desenho dos Titãs, concorda que o Cyborg é um membro dos Titãs, ele não tem lugar na Liga da Justiça, ou como recentemente, novamente, o pessoal que não sabia o que estava fazendo, empurrou ele na série da Patrulha do Destino, porque achou que o personagem tinha mais a ver com o ambiente da Patrulha do Destino. Ou sei lá o motivo, não entendi por que diabos eles tinham uma série dos Titãs e uma série da Patrulha do Destino e não colocaram o Cyborg na série dos Titãs. Mas como eu estou falando, geralmente quem trabalha na mídia de cinema, televisão com super-heróis não sabe nada sobre os super-heróis dos quadrinhos. Voltando ao Aquaman. Na onda de se tornar, sei lá, realistas, entre aspas, o pessoal ficou tentando fazer o Aquaman ferradão, que ele é o cara mais poderoso dos mares. Não entendo porque tem uns escritores que têm essa idiota ideia de fazer o personagem extremamente poderoso, achando que o personagem vai ficar mais popular. Ele simplesmente se coloca num canto onde fica difícil de criar desafios e tornar o personagem interessante. Para mim parece mais que eles queriam boicotar o Aquaman, isso sim. Aí colocar aqueles negócios, não, que o Aquaman vai ser um cara cretino, agressivo, que cortaram a mão dele, que ele usa barba para ficar mais parecido com a imagem do Netuno, sei lá porque eles tiveram essa ideia, mas não deu certo e ninguém tava gostando do Aquaman. O Aquaman, de um lado, ele é um personagem chato que ninguém quer ver, do outro lado, ele é uma palhaçada do Super Amigo. Aí apareceu o James Wan e falou, não, eu vou pegar aquele Aquaman da Era de Prata, que lutava contra piratas, encontrava civilizações perdidas de Homem-Caranguejo e falava com monstros marinhos gigantes. E o que aconteceu? O filme passou $1 bilhão, se transformou no filme mais assistido da DC. Ele superou o Super-Homem, superou até mesmo o Batman, se tornando um dos filmes mais assistidos da história do mundo. Desde então eu venho falando, tem que fazer a mesma coisa com o Super-Homem. Você tem que pegar o Super-Homem e colocar na tela. O Super-Homem, o mundo do Super-Homem, o Krypto, a legião do super-herói.
todas aquelas maluquices dos quadrinhos que as pessoas vão amar, adorar. Existe um motivo porque esse super-homem sobreviveu a quase 100 anos fazendo sucesso. Finalmente fizeram isso, o filme tá fazendo um sucesso tremendo, e aí essa turma aí dos quadrinhos, dos canais nerds, dos canais de cultura pop, vem reclamar que o filme ele é cheio de cenas que estabelecem o universo DC para você entender como que funciona esse mundo. Enquanto o público normal fala, nossa, esse filme é uma bagunça, mas é muito divertido e eu quero saber mais sobre esse mundo. Não é um mundo onde o super-homem existe sozinho. É um mundo cheio de personagens com superpoderes, monstros de outra dimensão, kaijus, alienígenas, pessoas com equipamento praticamente mágico, onde mágica existe, cheio de possibilidades. Eu olho e falo, sério mesmo que vocês esqueceram que esse era o objetivo do filme? Vocês estão há anos fazendo dúzias, centenas de vídeos falando sobre como o Zack Snyder vai apresentar o universo DC, como o universo DC vai começar, que esse novo filme do Super-Homem é equivalente a fazer o primeiro filme do Homem de Ferro como se soubesse que vai gerar 40 filmes a partir deles. E todas as coisas que o próprio pessoal falava. Não, se fosse fazer o filme do Homem de Ferro, sabendo que ia expandir o universo Marvel desse jeito, teria colocado um monte de elementos dos super-heróis, teria aceitado o mandarim e magia logo no começo, teria feito easter eggs e o pessoal chama arma de Chekhov, quando você coloca um elemento que daqui a 3, 4 filmes vai aparecer. E agora que eles fazem isso, eles falam, não, esse filme não devia ser o Super-Homem e o universo DC. Eles deviam ter feito um filme só do Super-Homem. Aí eu falo, peraí, eles fizeram exatamente o que vocês falavam que deviam fazer. Vocês até têm vídeos onde se reuniam vários nerds conversando do que deviam fazer e que deviam colocar esse tipo de coisa no filme. Eles colocaram! Aí eles reclamam agora que colocaram. Enquanto nos reviews das pessoas que não sabem nada sobre super-herói, eles adoraram. Aí tem os vídeos do pessoal falando que, ah não, porque falta informação sobre o Guy Gardner e os Lanternas Verdes, que eles não falaram nada quem que é o Rex, o Metamorfo, que faltou explicar de onde que vem o Senhor Terrível. Quando essas pessoas sabem muito, anunciaram que tem em produção seriados e filmes dos Lanternas Verdes, do Doutor Terrível, do Senhor Incrível e do Metamorfo. Como diabos essa pessoa que trabalha como super-herói anunciou essas produções, fala um negócio desses? Enquanto isso, o público normal tá falando, opa, eu quero um seriado do Senhor Incrível, eu quero ver um filme do Senhor Incrível, eu quero mais coisas sobre os Lanternas Verdes, eu vou assistir quando sair as coisas do Lanterna Verde. Lembra o Lanterna Verde que era problemático, que o primeiro filme foi horrível e ninguém gostou? Agora já foi consertado, todo mundo quer saber sobre os Lanternas Verdes, todo mundo quer ver filmes e séries sobre Lanternas Verdes. Esse era o objetivo do filme, começar uma franquia cinematográfica num universo compartilhado, e parece que o pessoal esqueceu disso. Aí eles reclamam daquele negócio que eu falei, que o filme é feito como uma história em quadrinhos mensal, onde você já pega o bonde andando, a história já tá começada, e quando a história termina, ainda tem um monte de ganchos para coisas que ainda vão acontecer. Até faria um sentido uma preocupação sobre isso, mas acabou que o público normal adorou isso, pegou. O pessoal gostou do filme e esse filme deu já a brecha para fazer mais filmes e o pessoal tá falando, legal, novamente estamos entusiasmados para ver mais filmes de super-herói. A chamada fadiga de filmes de super-herói acabou. Se bem que eu sempre digo que não houve fadiga de super-heróis. O que aconteceu foi a saga do universo Marvel chegou ao fim com a saga das Joias do Infinito e a morte do Homem de Ferro. Nós já teve começo, meio e fim, estamos satisfeitos. Não só não tem interesse para que isso continue, como os filmes que vieram depois são ruins. Então eu falo, não é que tem fadiga de filme de super-herói, é que os filmes de super-heróis são todos ruins. Tanto que quando fizeram coisa boa, o pessoal gostou.
O pessoal sempre fala do negócio do wokeísmo e da diversidade. Eu falo, meu, o wokeísmo e diversidade não é problema. O problema é que esses filmes são ruins. Ele é tudo que o filme das Marvels disse que queria ser. Você tem 3 heroínas extremamente poderosas, extremamente empoderadas e todo mundo gostou. Por quê? Porque ele é bom, as personagens são divertidos e interessantes. O filme das Marvels é um filme ruim. As personagens, bom, 2 das personagens não são divertidas nem são interessantes. Como eu mesmo disse aqui com o Wagner, ele tem a história do SOS ter um louco solto no espaço. Atualmente está todo dia alguém fazendo um vídeo novo sobre as guerreiras do K-pop e ninguém falou nada do fato de serem 3 super-heroínas extremamente poderosas e empoderadas e todos os personagens masculinos da história serem ou vilões ou alívio cômico, porque o filme é bom. E voltando ao Super-Homem, é até engraçado que a turma dos super-heróis e dos nerds ficam reclamando de coisas como o filme ter clichês de super-herói, o Lex Luthor faz o clássico monólogo explicando seu plano de vilão, enquanto o público normal tá adorando, porque é isso que esperam ver num filme de super-herói. E pra falar a verdade, eu já tava com saudade desse tipo de coisa, porque acho que desde que saiu o filme dos Incríveis, o pessoal tem evitado esse tipo de coisa. Bom, eu achei muito engraçado esse negócio, que eu venho acompanhando essa turma fazendo há anos vídeos falando sobre a importância desse filme para começar um universo novo, de que o universo cinematográfico Marvel, ele começou devagar, lento e foi aos poucos se tornando épico, e agora estão reclamando que esse filme já não começa épico e que ele não é fechado, que ele apresenta um monte de temas e ideias que ele não explora, que os personagens não são apresentados completamente. E o filme deixa um monte de pano pra manga para fazer outros filmes e seriados de televisão, cumprindo o propósito do filme que eles próprios falavam que tinha que cumprir. Quando eu vejo as críticas do público normal falando que queriam ter visto mais coisas do filme, queriam que ideias fossem melhor exploradas, queriam ter visto mais informações, eu não vejo isso como crítica, eu vejo isso como elogios, porque, como eu disse, cumpriu o objetivo do filme, que é fazer as pessoas quererem mais, instigar as pessoas. Esse filme é um prólogo para um universo cinematográfico. Se os outros filmes que vierem agora cumprirem seu papel, forem bons, quando as pessoas virem esse filme no futuro, esse tipo de crítica vai desaparecer completamente, que o pessoal vai ver o filme como um ótimo estopim, um prequel para começar todo o universo doido do DC. E eu sinceramente espero que os próximos filmes continuem nessa onda, cumpram o objetivo de estabelecer um universo DC muito divertido. E que sem dúvida nenhuma vai ser melhor que o universo Marvel, porque ele não vai ser um negócio que foi colocado aos pouquinhos e crescendo e fazendo... como é que é patch em português? Remendos. Ele vai ser um negócio orgânico, planejado, que vai crescendo. Uma pessoa do público normal reclamar que esse filme tá com muita coisa, muito rápido, muito entupido, faz sentido. Mas a turma que estava acompanhando esse filme desde o início da produção, como o estopim e o início de um universo cinematográfico maior, não ter consciência que ele tá cheio de coisas feitas para fazer sentido quando os outros filmes e séries estiverem prontos, essa gente é meio que idiota. Lá nos anos 80, a editora DC Comics, ela reiniciou o universo dos super-heróis deles com o Crise nas Infinitas Terras. A primeira coisa que eles fizeram para fazer o estopim que começava o novo universo foi uma minissérie chamada Lendas. E esse novo filme do Super-Homem me lembra muito essa minissérie que eu tô adorando.
Tanto a minissérie Lendas quanto esse novo filme do Super-Homem tem uma história que não é a coisa mais épica do mundo e, paralelamente, apresentam o novo universo e alguns personagens, com o objetivo de salpicar um gostinho de quero mais, para que, no caso da Lendas, você comprasse mais revistas desse universo e, no caso do Super-Homem, que a gente vá assistir os filmes e séries de televisão desse universo, mesmo objetivo, mesma coisa, e a narrativa, a forma como é apresentada, também bem semelhante. Pra mim, esse foi o melhor filme de Super-Homem. E olha que eu sempre achei que o filme de 1978 seria imbatível pra mim. Eu diria que eu não tenho dúvida que para as próximas gerações que crescerem assistindo esse filme pode ser o filme do Super-Homem favorito deles. Mas eu não duvido que agora nas sequências venham coisa muito melhor, porque como eu disse, esse filme é um filme para estabelecer o Super-Homem e o novo universo. E mais uma vez eu vou falar, é estranho que muitos canais de cultura pop e nerd parece que esqueceram disso. Bom, crianças, é tudo isso por agora. Um abraço, até mais. Eu adorei!